Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, na noite desta quinta-feira. Mesmo em tempos de eleição e a importante escolha de novos governantes, ainda há quem fuja de todo esse processo democrático. Afinal, é bem comum o brasileiro dizer que não gosta de política, que não vai se envolver com política. Mas que diferença faria ao país se tivéssemos mais pessoas engajadas e preocupadas com as questões sociais, com os processos de transformação, com o chamado controle social, que é um mecanismo de saber o que o governo está fazendo, de que forma o governo está gastando dinheiro público, de que forma as organizações se comportam, os valores das pessoas, os comportamentos das pessoas, a ética dos grupos sociais. Santa Catarina ganhou este mês uma escola de cidadania ativa, um espaço para formar esses agentes de transformação. Uma iniciativa da Associação Catarinense de Medicina. A importância dessa mudança de postura dos cidadãos brasileiros é o assunto de hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode participar, interagir aqui conosco através do e-mail conversas@tvcom.com.br e também participe pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do presidente da ACM, Associação Catarinense de Medicina, e também presidente da Escola de Cidadania Ativa, o Dr. Agnel Bastian Júnior. Também nós recebemos o professor Danilo Cunha, que é o coordenador geral da escola, e ainda está aqui conosco Dr. Ademar José de Oliveira Paes Júnior, que é o diretor da Escola de Governança e Cidadania Ativa. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Agradecemos. No Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. E Queires, experimente melhor, experimente Queires Top. A ideia por si só já é fantástica, né? O fato de discutir valores, ética, direitos humanos. Bom, tem tanto assunto para a gente discutir essa noite aqui que é fantástico o tema, né? Bom, doutora Agnel, como é que surgiu essa iniciativa, né? Porque normalmente o cidadão comum pode pensar que uma entidade médica vai discutir questões éticas da profissão, vai discutir novidades de tratamentos, enfim. Mas ela está discutindo muito mais do que isso, né? Está discutindo valores, ética, formação. Como é que surgiu essa ideia, hein? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores da TV Com. Obrigado pelo honroso convite de dividir contigo e com os telespectadores essa ideia que nos empolga já há algum tempo. Na verdade, tu começaste conceituando uma coisa importante. O que é educação continuada e qual é o nosso papel nela enquanto instituição? Nós estamos, de certa forma, transcendendo o aspecto tradicional da educação continuada do médico, que é se cercar dos aspectos científicos relacionados à atividade do médico, mas o papel social, o papel de participação como cidadão do médico é enorme, porque forçosamente por conta da própria atividade do médico, é ele quem sabe o que é bom e o que é ruim para o ser humano. Portanto, ele precisa, ele deve, ele não só pode, ele tem que saber se posicionar do ponto de vista de cidadania e de tudo que cerca as atividades profissionais de qualquer área, governamentais, institucionais, ecológicas, voltadas à saúde propriamente, que é o seu métier de trabalho, mas o médico precisa saber pensar como cidadão. Então, a ideia nasceu desse fato, dessa constatação de que é papel importante do exercício da medicina, numa visão bastante abrangente, esse dever de saber se posicionar e de saber orientar as demais atividades que o cercam. Doutor Ademar, a escola ela é voltada só para médicos ou está aberto o debate, a participação para toda a sociedade? Boa noite, Renato, boa noite, colegas e telespectadores.
Na verdade, a escola, em hipótese alguma, está fechada para os médicos. Muito pelo contrário, ela está aberta para a sociedade. Nós queremos que a Associação Catarinense de Medicina traga à sociedade, traga profissionais de outras áreas, advogados, médicos, das mais variadas profissões, engajadas e preocupadas com a sociedade como um todo, não só com a saúde, mas para que nós possamos juntos chegar a soluções, debater, discutir, porque a saúde ela é impactada pelas mais diversas áreas da sociedade. Mobilidade urbana impacta na saúde, economia impacta na saúde, direito, o sistema jurídico impacta na saúde. Quaisquer outros gastos desnecessários ou mal aproveitados impactam, vão ter resultado negativo na saúde, vão tirar esses recursos da saúde. Então, o que nós queremos? Nós queremos abrir um espaço para que pessoas que estão preocupadas, que querem participar, né, pessoas que têm vontade e capacidade para discutir, que possam ter um espaço com uma chancela institucional, tanto da Associação Catarinense de Medicina como das outras entidades que estão nos apoiando, que é a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Associação do Ministério Público. Bom, professor Danilo Cunha, o senhor está na coordenação geral da escola. Qual vai ser a dinâmica? São encontros semanais? Como é que vai funcionar? São palestras? É bate-papo? Abre-se espaço para pergunta, para questionamentos? Qual é a dinâmica? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, doutora Aguinel, doutora Ademar. A dinâmica da escola são aulas semanais, 3 horas, iniciando sempre às 19 horas até às 22 horas. E a ideia é que esse espaço tenha sempre, obrigatoriamente, no mínimo 1 hora de debate. O expositor vai, apresenta o seu conhecimento, os seus pareceres, e ele se expõe ao debate e os alunos também participam obrigatoriamente do debate. Escolas de cidadania sem debate são visões unidirecionais de quem está falando. Mas o importante não é só falar da escola e da mecânica, é falar da ideia da ACM e por que isto é muito atual e muito necessário. Se nós olharmos os países desenvolvidos, o que nós chamamos hoje de estados de primeiro mundo, e de estados em desenvolvimento ou emergentes, como é o caso do Brasil, há uma diferença fundamental e, como disse o doutor Ademar, impacta diretamente a saúde dos cidadãos. Num Estado organizado, a figura do Estado provê uma série de organizações básicas da sociedade. Transporte, mobilidade, acessibilidade, direitos humanos, segurança, educação, saúde e assim por diante. Num Estado menos organizado, como o nosso, o cidadão pisou fora de casa e ele recebe uma carga adicional de estresse. É a calçada esburacada, é a rua sem sinalização, é o trânsito indisciplinado. Isso é o quê? A ausência, omissão ou fragilidade do Estado. Pode-se estabelecer uma diferença fundamental. Sociedades democráticas avançadas têm a presença do Estado forte, o Estado organizado, instituições firmes respeitadas pela sociedade. Em sociedades menos desenvolvidas, nós podemos conceituar que a diferença não está no nível de renda ou no nível de miséria ou de pobreza ou de riqueza. Está no nível de organização e de conduta humana do Estado. E é isso que impacta. E isso é saúde. Porque o cidadão sai de casa e recebe uma carga pesada de estresse, ele perdeu 2 horas de vida com a família, com os amigos, de andar de bicicleta, de caminhar, por causa de um trânsito desorganizado. O que é isso? É falta de qualidade de Estado, falta de presença de Estado. Isso é estresse. Ele já chega no trabalho com menos, devendo, né? Volta para casa, fim do dia cansado, mais 2 horas de perda. 4 horas em 24, quanto isso impacta? 2/3 do dia são os 2/3 produtivos, 1/3 é para descanso. Imagina desses 2/3 do dia, que são 16 horas, perder 25% em deslocamento. O que é isso? Fragilidade do Estado. Por isso que quando se fala em ética, em direitos humanos, são esses os direitos humanos fundamentais, não são só aqueles da Declaração da ONU de 1945. São os direitos humanos do cidadão, porque hoje a vida ela é urbanizada, e uma vida urbanizada pressupõe uma série de cuidados adicionais. Por isso que neste momento de vida urbanizada, pessoas com a vida muito compartimentada, pessoas com um nível de solidão e de egocentrismo muito grande, se satisfazendo
através da tecnologia e de bens materiais, as suas necessidades mais básicas. É importante a gente entra com uma escola que, na verdade, vai ser um grande laboratório, um grande ambiente de discussão da vida e da vida que nós queremos ter. E isso é política. Pois é, mas, professor Danilo Cunha, a realidade ela é muito cruel, né? A gente vive uma crise de comportamento, né? Uma crise de valores. Eu vou pegar alguns exemplos das últimas horas, né? Hoje pela manhã, um caminhão, foi hoje ou ontem, um caminhão tombou em Biguaçu. Bom, enfim, hoje ou ontem, tombou em Biguaçu, caminhão de cimento. E é o seguinte, o relato do nosso colega fotojornalista Guto Kirten, do Diário Catarinense, caminhão tombou. Questão de minutos, começou a chegar gente de moto, de carro, de caminhonete, de qualquer jeito, com carrinho de obra, para roubar, para furtar a carga que estava ali no asfalto. É isso que acontece. O Jornal Nacional de hoje, e eu estou com o resumo do Jornal Nacional aqui na minha frente, o Jornal Nacional de hoje trouxe como primeira manchete, primeira reportagem o seguinte: reportagem denuncia venda ilegal de apartamentos construídos com dinheiro do PAC na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu acho que tem muito a ver essas duas informações que eu trouxe aqui, tanto a do cimento como também a venda ilegal de apartamentos que são para a população de baixa renda, tem a ver com essa mania do brasileiro, da lei de Gerson, a mania de se levar vantagem. Isso aí corrói o sistema também, né? Corrói o sistema, e isso é objeto fundamental de uma escola de cidadania, porque a maior sequela da ignorância em cidadania é o sujeito achar que nada tem a ver com ele, né? Tudo que nos cerca tem a ver conosco. Tudo que acontece na nossa vida parte, em última análise, de uma decisão política. E essa decisão política, ela pode nos parecer muito longe, porque está lá em Brasília, na mão de um indivíduo que está no poder, levado até lá pelo cidadão. Mas está muito perto, na medida em que quem leva esse cidadão para lá somos nós. Não existe um único cargo público que tenha sido comprado ou que tenha sido roubado do poder público. O cargo público é exercido por alguém que é eleito, e eleito por nós. Então, cabe a nós, sim, sabermos interpretar as coisas que nos cercam e nos envolvermos nas questões que podem mudar esse paradigma todo. Quando se diz, eu não tenho nada com isso, ou o sistema está tão ruim, tão distorcido, isso nunca vai mudar mesmo. Isso é conformismo. Isso é uma alienação que faz com que aquele indivíduo seja cúmplice do sistema caótico que aí está. Pois é, e a gente está num período, doutor Ademar, também, já que há uma apatia geral, né, no processo eleitoral. É uma apatia geral, né? As pessoas não estão interessadas no processo eleitoral. E ainda a gente tem um sentimento do rouba mais fácil. Né? Eu imagino que há um segmento considerável da sociedade que não está se preocupando muito com questões éticas dos governantes, mas sim se a vida deles melhorou naquele período. Então, para mim, está bom. Eu acho que aí vem uma questão que é o paradoxo, né? E uma das coisas, um dos ditados que dizem que o maior castigo para quem não gosta de política é ser comandado e dominado por quem gosta, né? Exatamente. Então, eu acho que existem, também não podemos ser injustos, existem políticos engajados, não são todos, né? O sistema facilita muito o exercício de atividades de facilitadores, pessoas, aproximadores, etc., etc., mas que eu acho que isso forma-se dentro de alguns nichos, e a grande massa da população, ela é bem intencionada e quer trabalhar e tem esperança ainda, né? Eu acho que uma manifestação de esperança é o nível de participação das pessoas no processo eleitoral. Eu acho que no Brasil ainda nós temos, apesar do voto ser considerado obrigatório, mas as pessoas participam bastante ainda. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como nós estamos tendo aqui na Associação de Medicina, ela é um convite às pessoas, né? É um espaço para quem está preocupado, né? Para quem não sair daquela coisa de ficar só reclamando, cada vez que assiste a um telejornal, cada vez que lê uma revista, cada vez que lê um jornal impresso ou pela internet, faz uma indignação, tem opiniões consistentes, tem uma análise crítica consistente em relação aos fatos,
conversam com os colegas de trabalho, conversam com a sua família, mas aquilo morre dentro daquele círculo pequeno. A maioria das pessoas não, justamente por questões como o Danilo apresentou em relação à urbanização, a concentração das pessoas nas cidades. Eu acho que a gente tem que usar isso. A concentração urbana traz problemas, né? Mas eu acho que o fato das pessoas estarem próximas, eu acho que isso é um convite para que elas se unam, né, e passem a discutir mais essas questões, né? Em outros momentos as pessoas tinham que andar quilômetros para se reunir e discutir alguma coisa. Hoje nós temos aí, em alguns minutos aí, não no horário de pico aqui de Florianópolis, que está cada vez pior, né, mas pode chegar a fazer uma discussão e chegar a um ponto de trazer soluções, sugestões, etc. Claro. Doutora Aguinel, as aulas já começaram? As aulas começam dia 12 de setembro. A quarta-feira do dia 12 de setembro, a nossa primeira aula, a aula inaugural da Escola de Cidadania. Vai ser ministrada por quem? Vai ser ministrada pelo jornalista Moacir Pereira. Ótimo, né? Estamos em ótimas mãos, sobre então. Contexto político. Me permita só complementar uma frase que o Ademar levantou aqui, que eu acho muito importante, que é uma visão que nós temos entre postura política ou de pensamento político e reclamação, né? A reclamação, na nossa visão, é uma forma de resignação barulhenta, né? Porque reclamar é gasto de energia. Sim, sim. A gente precisa se posicionar e não reclamar. É diferente. E esse também é um papel da escola, ensinar as pessoas a se posicionar para que a voz fóruns adequados, ativa, né, que esse indivíduo possa ter, não se perca na ladainha da reclamação. Claro. Outro detalhe importante é esse modelo que nós estamos propondo de uma apresentação, né, jogar o tema para os alunos e depois ter o debate. Justamente para estimular as pessoas a desenvolver a sua capacidade de argumentação. Por que eu quero dizer isso? É importante que as pessoas aprendam a defender as suas ideias, primeiro avaliar a situação, depois criar sugestões, depois estabelecer um planejamento com metas, para depois a gente chegar nos resultados. Mas é importante, primeiro, fazer uma avaliação e fazer a sua argumentação, defender o seu ponto de vista. É importante que as pessoas desenvolvam isso e os profissionais precisam desenvolver isso cada vez mais. Por quê? Porque quem argumenta bem e tem ideias consistentes, ele naturalmente se torna uma liderança, né? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de novas lideranças, pessoas realmente engajadas e preocupadas. Bom, o seguinte, depois do Moacir Pereira, quem é o próximo a fazer aula? Já temos aí um agendamento? Sim, nós temos o Moacir Pereira, porque a programação contempla uma visão de mundo atual, depois vem para as Américas, uma avaliação histórica, sociológica, política da formação, depois vem para o Brasil estudar os poderes brasileiros constituídos, a estrutura da sociedade, e num ano como de eleições municipais, nada melhor do que o processo político ser abordado diretamente. Então, o jornalista Moacir Pereira foi convidado, já confirmou, aceitou. Ele vai fazer uma avaliação do processo político atual do século XXI. Perfeito. Depois, no segundo dia, nós temos, já que é ano eleitoral, um debate com os candidatos à prefeitura. Opa! Dentro da escola da ACM, aqui na 401, na SC 401, que é a sede da Associação Catarinense de Medicina, onde os candidatos vão conversar com os alunos. Vai ser um debate dentro do espírito da escola, altamente democrático, cada um vai ter X minutos para se expressar, os alunos vão debater com os candidatos e, logicamente, os candidatos vão ter que assumir compromisso com aquela parcela da sociedade que está ali reunida na Associação Catarinense. Tá, mas ali, deixa eu tirar uma dúvida. Ali, nesse encontro com os candidatos, o que está acontecendo é muito comum por vários segmentos da sociedade, o turismo, os empresários, de uma forma geral, os médicos, que estão se reunindo com os candidatos para que estes firmem um compromisso com a pauta de reivindicações de cada categoria. Não é o caso. Não é o caso. Não, como são várias categorias profissionais que a escola está aberta para receber, todas as categorias profissionais, a ideia é que os cidadãos que estão como alunos façam as perguntas espontaneamente, não é uma visão de categoria médica ou da saúde. Bacana, hein? E veja que é um público que tem... uma visão ampla da sociedade. Exato. E é um público que tem algumas características importantes, porque é um público que está ali voluntariamente porque quer estudar ou debater cidadania. Então, qualificado. É um debate que potencialmente pode ser muito rico, envolvendo todas essas questões. Eu imagino que deve sair o debate desse lugar comum do rame-rame, né, das campanhas e dos debates, né? Que de repente pode se aprofundar o debate para
para que o candidato diga algo que não vá dizer nos programas habituais de entrevistas, nos próprios debates, nem no horário eleitoral. De repente, falar sobre valores, ética, aquilo que pensam os candidatos num espaço que é voltado para discutir essas questões, né? Bom, seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, que está discutindo hoje uma ideia muito bacana, numa iniciativa da ACM, Associação Catarinense de Medicina, de abrir um espaço para discutir valores, ética, cidadania. É a Escola de Cidadania Ativa, uma ideia da ACM. Presidente Aguinel, quem são os parceiros nesse projeto, hein? Importante pergunta, Renato. Nós, assim que a escola tomou corpo e se apresentou para efetivamente funcionar, nós fomos buscar parceria com duas instituições que são irmãs da ACM por serem entidades associativistas, como a Associação dos Médicos, e que de pronto abraçaram a ideia, manifestando grande interesse e reconhecendo a importância da participação delas conosco nesse projeto, que são a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Associação Catarinense do Ministério Público. Né? Opa, não precisa dizer a importância dessas duas instituições, ou dessas duas categorias representadas, então, do ponto de vista associativista, pelas respectivas associações, no contexto da formação de uma escola de cidadania. É vocação própria dessas duas áreas de atuação, que isso engrandece por demais a escola e nos dá um respaldo do ponto de vista teórico muito grande também, tanto no corpo docente, quanto na construção de um corpo discente, de um público de alunos da escola com alto poder de argumentação e de debate. Muito bem. Nós formamos um conselho pedagógico que ele é composto pelas três entidades, pela ACM, pela Associação dos Magistrados e pela Associação do Ministério Público, para definir os temas, definir os professores, né, e também para estimular que todos os participantes estejam nas aulas também, todas as associações estejam representadas, né, dentro da escola. Tem um custo a participação para manter o projeto? Imagino que deve ter um custo, né? É um custo mínimo apenas de manutenção, né, que é de R$150 mensais. Mensais. Isso dá direito então a 4 palestras. 12 horas aula, 12 horas aula por mês. São 4 palestras por mês. Bom, então. Deixa eu apresentar uma visão que ela é filosófica na escola, mas eu acho que ela é importante. Esse custo é um custo calculado para manter a escola, para subsidiar o que a escola precisa para funcionar. A ACM, assim como as demais instituições parceiras, são entidades sem fins lucrativos e a escola não tem nenhum objetivo de resultado financeiro. Mas esse custo também serve para que a escola não seja paternalista, porque o paternalismo mata as melhores ideias, né? Então, assim, existe um custo justificado, planilhado para sustento da escola. Voltando às parcerias e complementando, porque tem a ver com a questão de custo, uma entidade apoiadora importante da escola e eu diria até que viabilizadora de alguns passos mais audaciosos que a escola tem como projeto tomar é a Unicred, Cooperativa de Crédito dos Médicos da Grande Florianópolis. A Unicred entra como parceira, como entidade apoiadora da escola na medida em que irá ajudar a escola a financiar a participação de algumas pessoas emblemáticas do cenário nacional e que teriam um custo que passe daquele custo calculado para o subsídio da escola. Então, a Unicred também aceitou de pronto a parceria conosco e viu nessa ideia, inclusive, uma coisa de grande valor a ser aberta para o público da própria Unicred, que hoje não é mais só de médicos, de todos os profissionais da área da saúde, dos contabilistas. Sim, muito bacana. Aqui o seguinte, eu tenho a participação do professor Honorato Tomelin, um abraço para o Tomelin, está nos acompanhando aqui, e ele diz assim, é voz corrente a informação de que a cada real investido em saneamento se economiza R$4 em saúde, né? E essa referência vale para Santa Catarina também. Quais são os dados que a ACM tem a respeito deste paralelo entre investimento em saneamento básico e economia com saúde pública? E está pedindo uma vaga aqui, o nosso amigo aqui, o Honorato Tomelin, está interessado e já pede uma inscrição.
Claro que ele quer pagar, ele não está pedindo de graça, ele está pedindo uma vaga. Para o meu amigo Tomelin, dizer para ele se dirigir à escola pelo e-mail da escola, escolaacm@acm.org.br. Ou pelo site da Ou pelo site que é interativo. Isso é muito bom. Mas o importante é que nós vamos setorizando a discussão, saneamento. É importante que a gente veja de uma forma mais ampla que sociedade é essa, 2012, no Brasil e no mundo, que requer que um órgão como a Associação Catarinense de Medicina crie uma escola de governança e cidadania ativa. Que mundo é esse de 2012, que acabamos de ter as belíssimas Olimpíadas em Londres e vemos mortes estúpidas, desastres desnecessários por falta de cuidados, por falta de cidadania básica, de respeitar os seus direitos à vida e os direitos dos outros à vida. E hoje nós nos defrontamos com alguns temas de fundo muito necessários. Por exemplo, nós falamos da vida, da saúde como a vida em si, mas e o meio ambiente, que é a preservação da vida? Hoje o mundo não pode mais, o cidadão não pode mais desprezar a discussão ambiental. Essa discussão está na programação da escola. Nós não vamos discutir só a questão ambiental, vamos discutir os desastres naturais e por que eles estão acontecendo. Temos aqui em Santa Catarina 2 professoras com doutorado, das maiores especialistas que dão aula na Europa, na Espanha, em vários países, e que nós vamos trazer para a escola para discutir por que se formam desastres naturais. Por que os médicos não estão ajudando, como deveriam estar, sendo chamados pela Defesa Civil e por outras corporações da sociedade para prevenir contaminações das enchentes e assim por diante? Ou seja, nós temos que unir forças. Nós somos uma sociedade compartimentada. A ACM, através da escola, propõe que a gente fique uma sociedade fluida, orgânica, que resgate a generosidade e a solidariedade humana. Esses, sim, direitos humanos básicos. É uma utopia? Não, não é utopia. Não? Tanto não é utopia que em 120 dias a escola está de pé, pronta, recebendo inscrições. Estamos com mais de 50 inscritos, 51 agora com o Tomelin. Não, perfeito, claro. Não, eu digo a construção dessa sociedade com espírito coletivo, uma sociedade mais generosa, uma sociedade onde se respeite o próximo. Renato, assim, a tua pergunta é muito pertinente, né? Mas, assim, a resposta, ela precisa ser coerente. Se acreditássemos nós que fosse isso uma utopia, não daríamos nem o primeiro passo, né? Os bombeiros costumam dizer que nenhum incêndio começa grande. Ele começa muito pequenininho, com uma faísca ou com um palito de fósforo. Vamos ser nós esse palito de fósforo para criar um grande incêndio benéfico aí de reforma desses conceitos de participação. Só em relação ao questionamento por e-mail, é verdade. Realmente os investimentos em medicina preventiva, em saneamento básico, eles economizam muito. E talvez a proporção possa eventualmente ser até maior. A prevenção à saúde, ela é fundamental. Só para você ter uma ideia, se nós traçarmos uma pirâmide dos gastos em saúde, globalmente, 80% dos gastos vão estar nos últimos 10 anos de vida. Então, você pode, através de medidas preventivas, fazendo avaliações médicas periódicas, tendo cuidados com o meio ambiente em que vive, tendo uma vida saudável em atividade física, alimentação, isso pode reduzir muito. E realmente, essas questões de infraestrutura são realmente dever do Estado estar cada vez mais presente. Muita coisa progrediu nos últimos tempos, né? Nós realmente tivemos aí um processo de urbanização fortíssimo no país nos últimos anos e gerando uma necessidade de ampliação desses serviços, não só de saúde, mas também de saneamento básico e tal. E o e-mail é absolutamente pertinente. Tem que investir em saneamento básico, em prevenção, e isso economiza muito dinheiro para a saúde. Ainda antes do intervalo, eu queria saber dos senhores o seguinte, que é um assunto delicado, sobre direitos humanos, que isso está na pauta da Escola de Cidadania Ativa. Nós tivemos, na última semana, nos últimos 10 dias, 2 casos envolvendo a criminalidade que são interessantes. O primeiro deles em Biguaçu, quando a casa de um policial da reserva foi invadida por bandidos, e um policial da reserva, treinado, capacitado para lidar com esse tipo de situação, reagiu ao assalto e matou o bandido. Aqui também no final de semana, em Florianópolis, na Madre Benvenuta, num posto de combustível ali no posto BR,
Houve um assalto com a participação de um adolescente, com 8 passagens pela polícia. Houve um confronto com a polícia e, nesse confronto, o bandido morreu. Eu recebi uma série de manifestações do público, de uma forma geral, contente esse público, o público contente, né, com a morte dos bandidos, neste caso. E aí o seguinte, eu não estou querendo aqui fazer juízo de valor se a conduta da polícia estava certa ou errada. Não quero fazer não quero fazer juízo de valor sobre isso. O que eu quero analisar é o sentimento da sociedade que eu recebi através das manifestações, elogiando a ação dos policiais nesse processo, mas elogiando acima de tudo o fato dos bandidos morrerem na ação, no confronto, durante o assalto. Bem, isso requer uma reflexão que vai além da questão do confronto policial armado com bandidos. Que sociedade é essa que faz com que os cidadãos sintam alegria com a morte de alguém? Essa reflexão que nós temos que fazer. Todos nós temos direito à vida. Aquele adolescente, eu não defendo jamais a violência como forma de buscar os seus direitos de sobrevivência. Mas por que esses adolescentes estão armados e por que a maior faixa da incidência de mortes está entre os 15 e 19 anos em Santa Catarina? Essas perguntas a sociedade tem que se fazer e precisam ser respondidas. E não só pela polícia. A polícia é o braço armado da sociedade. A polícia, ela detém dentro da sociedade democrática o monopólio da violência. Ela tem que combater a violência porque o Estado lhe delegou essa competência. O monopólio da violência é seu. Agora, dever do Estado. Agora, que sociedade é essa que não encontra outros mecanismos a não ser a eliminação física de quem descumpre a lei? O que está acontecendo? Nós vemos a questão penitenciária, a questão de como são aprisionados os que transgridem a lei. E assim, nós vemos que o Estado não investe adequadamente na reeducação do infrator e na ressocialização. Nós temos hoje penitenciárias e presídios superlotados. Outro dia ainda vi uma entrevista, um policial dizendo: estamos prendendo gente demais, não tem mais lugar para colocá-los. Claro. Então, o que está acontecendo? A sociedade está mais punitiva, estão acontecendo mais infrações. Está faltando infraestrutura. Ou está faltando o processo educacional. Eu só queria fazer, desculpe me estender, mas é uma comparação muito importante que eu acho. Quando o nosso telespectador perguntou sobre saneamento básico, efetivamente é fundamental. Agora, eu chamaria atenção e abriria foco para um ponto muito importante que nós queremos colocar em discussão na nossa escola de formação política, que é a questão da corrupção, que desvia. Este ano, por levantamento oficial, 70 bilhões de reais serão desviados pela corrupção. 70 bilhões. No Brasil? No Brasil. A presidente Dilma tentando economizar 5 bilhões, 10 bilhões. 70 bilhões são contabilizados com uma expectativa de corrupção. O que é o processo de corrupção? Santa Catarina tem uma iniciativa muito interessante do Ministério Público. O que você tem a ver com a corrupção? Todos nós temos a ver. Porque a corrupção é que nos tira o dinheiro da educação, da alimentação, da formação. Dos projetos sociais, né? Na nossa palestra de abertura, o desembargador João Henrique Blasi fez uma palestra brilhante, onde ele citou o teatrólogo e o intelectual alemão Bertolt Brecht, que ele diz: a corrupção é a causa da prostituição, da miséria, do crime e assim por diante. Portanto, isso já dizia Bertolt Brecht na primeira metade do século XX. Nós estamos na primeira metade do século XXI e continuamos nos defrontando com os mesmos problemas. Nós tivemos um fórum muito interessante, foi uma iniciativa também da CM, que foi o primeiro Fórum de Integração Medicina e Justiça, que ocorreu em setembro de 2011, e foi uma das sementes que germinaram e trouxeram a escola à realidade também. E dentre muitos debates, né, nós discutimos a dificuldade que o Estado vem tendo, né, agora o Estado como governo mesmo, vem tendo para suprir as demandas judiciais de solicitação de medicamentos, os mais variados tratamentos, exames, etc, etc. Aí uma pessoa fez um comentário que era o seguinte: não, mas é que a Constituição está errada. A Constituição dá uma abertura muito grande para o cidadão
exigir qualquer coisa em qualquer... Não é a Constituição que está errada. A Constituição está certa, né? Tem que prover, o Estado tem que prover saúde, tem que prover segurança, tem que prover educação de qualidade. O que está errado são os milhões de reais, bilhões de reais desviados com corrupção, gastos inadequados, estruturações mal realizadas, mal planejadas, né, que realmente aí geram todo esse déficit aí, de sustentabilidade, né? E gera um dos temas, até o presidente pode falar um pouco, que é a questão do subfinanciamento hoje que nós vivemos da saúde. Só voltando um pouquinho na pergunta que o Renato fez a respeito da questão das pessoas que morreram nesses embates aí com a polícia, os médicos são defensores da vida, sempre, né? Então, toda morte é uma catástrofe, seja ela em que contexto for. Mas eu acho que a gente pode sim interpretar um pouquinho esse sentimento que chegou a ti pelos teus telespectadores, de que comemoraram isso de alguma forma. Isso, na verdade, é um sentimento coletivo de vingança, que eu acho que ele é fruto de um sentimento coletivo de impotência. E impunidade, né? Impunidade, de incapacidade de resolver. Então, assim, ele é compreensível, mas ele não é defensável. Perfeito. Bom, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco, sobre cidadania, sobre o fato de sairmos da apatia e buscarmos uma participação coletiva, eu até defendo nos espaços que estou aqui na RBS, na CBN Diário e aqui na TV Com, que uma das saídas é através do controle social. E nós temos uma ferramenta magnífica que são os observatórios sociais. A gente vai falar sobre isso, sobre esse momento, né, que a gente tem à disposição de participar do observatório social, das ferramentas de controle social. O que é isso? Daqui a pouco, depois do intervalo. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com na noite desta quinta-feira. E a ACM, a Associação Catarinense de Medicina, teve a ideia muito bacana de criar um espaço de cidadania, de discussão de valores, que é a Escola de Cidadania Ativa. Toda semana, com palestras, com debates, com discussões. E isso é muito bacana, né? Porque estimula a participação popular, o enriquecimento das ideias, no enfoque da cidadania, do espírito coletivo, dos valores, da política, dos direitos humanos, das sociedades modernas, justas. E é isso que se espera também. Eu sempre insisto aqui nos espaços que eu estou, tanto aqui na TV Com como na CBN Diário, que para a gente combater tanta corrupção que há no país, tanto desvio de dinheiro público, entre as ferramentas que nós temos maravilhosas de controle social, nós temos os observatórios sociais. Não tem outra forma que não seja através do controle social, e cidadania é controle social, né? Você participar, é você saber se o seu dinheiro está sendo bem investido, né? O dinheiro que você paga em tributos, em impostos, se está sendo devolvido para a sociedade na prestação de serviço. O que são os observatórios sociais? São profissionais liberais que fazem um trabalho voluntário apenas fiscalizando os editais. Começou em Maringá, no Paraná, aqui em Santa Catarina começou em Itajaí, com resultados fantásticos, né? Em Itajaí já se obteve uma redução de gasto desnecessário, com falhas nos editais, dinheiro que seria desperdiçado ou direcionado, né, nos editais, e que ficou nos cofres públicos para projetos corretos. A ideia por si só é fantástica, isso é controle social. Eu imagino que a escola, ela tem o papel também de estimular as pessoas a participarem de uma rede de controle social, né? Sem dúvida, porque isso é o exercício da cidadania, como tu disseste no começo do teu discurso, né? E tem um aspecto importante, por que o nome cidadania ativa, né? Porque não basta só o modelo representativo. A ideia é que haja um modelo participativo, e aí entra o termo cidadania ativa. O modelo, a democracia representativa se caracteriza pelas eleições. Cada cidadão, um voto. Esse é o direito básico democrático. Mas isso não basta. Nós vemos que o controle social, que nada mais é do que o controle organizado da cidadania sobre os atos e obras do Estado, dos governos, são altamente necessários. E, Renato, falaste no início um ponto que está havendo muito afastamento, muita omissão. Eu tenho a impressão que nós vamos ter boas surpresas nessas eleições. Eu tenho a impressão que a arquibancada se deslocou.
Com o uso da tecnologia, das mídias, das redes sociais, as pessoas estão tendo o privilégio de acessar o site do candidato, o site do governo, comparar propostas, ver coerência ou incoerência dos candidatos e assim por diante. Então, me parece que a forma de comunicação com o eleitorado e a forma de recepção dessa informação dos candidatos para o eleitorado mudou. As pessoas não estão tanto nos comícios, nas ruas, mas elas estão mais nas suas casas, consumindo muita informação através de diversos meios, e eu acho que nós vamos ter boas surpresas, porque as pesquisas hoje políticas não se atêm mais só aos passantes, como era antes, e sim aos membros das comunidades. Interessante, só fazendo um apêndice aqui do nosso debate aqui, desviando um pouquinho, é interessante, eu até estava lendo uma reportagem no seguinte aspecto: nós temos hoje uma figura nova, né, nessa sociedade moderna, hiper, mega conectada, que é o ativismo virtual, que é o ativista de sofá. E fizeram uma reportagem muito interessante sobre isso, né, que é a falsa mobilização social, né, que é o seguinte: histórias que foram inventadas de absurdos, de crimes ambientais e não sei mais o que e tal, e fizeram abaixos assinados e grandes movimentos contra tal pessoa sobre um fato que não existiu. E você tem mais de 1 milhão de assinaturas virtuais por um fato que não existe. Imagina todo esse contingente... O ativismo de sofá, o cara que não vai para a praça protestar. Imagina todo esse contingente de gente que tem capacidade de produzir algo, produzindo de forma correta, exercendo a cidadania e trazendo o retorno para a sociedade, em vez de gastar seu tempo, sua energia e o tempo dos outros em algo que não existe. Não é verdade? Então, assim, como o Danilo disse no início, as mídias sociais têm um papel fundamental hoje na repercussão e na rapidez da repercussão de uma série de fatos e de notícias. Agora, tem coisas que precisam ser presenciais. O cidadão não é virtual, o cidadão é real, né? E a manifestação politicamente correta, ela tem que usar a mídia virtual para se fazer divulgar, para capilarizar as coisas, mas o pensamento precisa ser real. O nosso mundo é real, as nossas deficiências são reais. E gerar ações positivas, Exato. Ações propositivas, proativas. Porque também tem o seguinte: as pessoas, elas não podem também se acomodar, apenas ficar tendo todo acesso à informação, estarem muito bem informadas e não tomar atitude, não se posicionar, né? E ações, às vezes, precisam ser tomadas um pouco mais do que simplesmente mandar as mensagens, né? Então, precisa agir, é uma questão de comportamento até. Eu particularmente, acredito muito que as pessoas tendem nos próximos anos a se aproximar mais, a conversar mais e a agir mais coletivamente. Eu acho que o que está mudando é a fonte de informação. Eu acho que hoje nós não somos mais reféns de uma ou outra fonte de informação. Hoje as informações correm de forma absolutamente livre. Existem as fontes erradas, como isso claro. Que você citou, mas elas duram pouco. Rapidamente elas acabam sendo dissolvidas claro. por um bombardeio de outras fontes que vêm pela internet, pela TV e por todos os outros meios de comunicação. Mas é importante observar um detalhe bem recente. Como o julgamento do Mensalão aumentou a audiência da TV Justiça. A tal ponto que uma emissora de TV a cabo põe online a imagem da TV Justiça e fica transmitindo aquilo como notícia contínua. Isso mostra o quê? A audiência está ligada na realidade. Ela está preocupada. O Mensalão foi corrupção? Não foi? Cada voto daqueles ministros do Supremo Tribunal Federal é uma aula de direito. E com reação imediata nas redes sociais. Com reação imediata nas redes sociais. Hoje do ministro Lewandowski, que acabou votando pela absolvição do deputado João Paulo Cunha. Seja qual for o resultado desse processo, seja qual for, o nível de mobilização na sociedade jamais regride. Portanto, muitas pessoas foram educadas e aprenderam a ligar na TV Justiça. Estão vendo mais a TV Câmara, a TV Senado. E nós temos aqui a TV Câmara Municipal, a TV Assembleia. Quem vê isso? Às vezes a pessoa prefere ver um programinha que o distraia, claro. Mas deixa de ver
o que o seu representante está fazendo com o seu voto e em seu nome. E é isso que a escola quer discutir. Por isso que nós queremos que o telespectador da TVCom vá à escola da ACM para levar e canalizar essa participação e construir com a sua participação uma nova cidadania, que seja cidadania ativa e não só um modelo representativo através do voto. Ele vota, mas cobra também. Bom, vamos para o intervalo e, em instantes, eu quero pegar tudo isso que a gente está discutindo aqui nas situações do dia a dia do médico, que se depara com esses dilemas éticos, de valores no dia a dia, né? No atendimento no setor público, na relação com os laboratórios farmacêuticos, enfim. Vamos discutir esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TVCom. E que bom que a Associação Catarinense de Medicina criou a Escola de Cidadania Ativa, que é um espaço para discutir ética, valores, formação de lideranças, direitos humanos. E a gente está discutindo esse assunto hoje no Conversas Cruzadas. A escola, ela tem aulas semanais com palestrantes que abrem espaço para o bate-papo, para o debate. E aí é o seguinte, o médico, doutor Ademar, ele se depara com esses conflitos éticos no dia a dia dele, né? Na relação com a indústria bilionária farmacêutica, a indústria dos laboratórios, no atendimento pelo SUS, aí tem convênio, aí é a história da fila, enfim, né? Os conflitos éticos, eles são inúmeros. E esse debate tem muito a ver com a qualificação da formação dos valores do próprio profissional da área da saúde, né? A verdade é que não era para ter conflito, né? Era para não acontecer, né? Assim, não tem o menor sentido nenhum tipo de conflito de interesse de médicos com laboratórios. Se eles são contratados como representantes do laboratório, eles têm que assumir a sua postura e declarar o seu conflito de interesse em relação àquilo. Agora, houve denúncias já de patrocínios, denúncias de comissões, etc. A gente não pode generalizar a atitude errônea de alguns profissionais em relação à classe como um todo, né? A questão é que isso não pode existir, não há justificativa e, se ocorre, tem que ser punido. É um debate tanto, né? É um debate tanto. E aí a gente volta lá para trás naquela coisa mais básica sobre ética, que se resume em 3 perguntas, né? Eu posso, eu quero e eu devo, né? São coisas que tu te perguntas diante dos dilemas éticos. Porque o dilema ético nós vamos viver sempre. Mas quanto mais fortes forem os nossos valores e convicções do ponto de vista de formação ética, mais fácil resolver os dilemas. Não é? Então, muitas vezes, quando você quer algo e você pode fazer algo, mas não deve fazê-lo, se você fizer, você está sendo antiético do ponto de vista da própria ética, dos seus valores. E tem um aspecto importante, o médico é um cidadão, como o engenheiro é um cidadão, como o farmacêutico é um cidadão, como o economista, o gestor público, o administrador. Qual a diferença do médico que se corrompe com um laboratório por um interesse comercial, do engenheiro que bota 3 centímetros a menos na camada de asfalto para repartir o dinheiro com o corrupto que está no poder, ou do economista que fajuta um planejamento, um orçamento estatal para facilitar direcionamentos de verbas. São agentes públicos que abandonam a missão nobre e ética de ser agentes de transformação social para serem cidadãos omissos e virados para os seus interesses menores. Mas deixa eu acrescentar uma coisinha nisso, Danilo, que eu acho que pode sedimentar o que tu disseste. O médico tem um papel de educador que se soma à atividade dele como médico, né? Então, assim, quando o médico sai da atuação ética, quando ele pisa fora da linha da retidão, de respeito aos valores da sociedade onde ele está inserido, além de todo esse contexto que o Danilo acabou de descrever, ele está deseducando alguém. Claro. Porque o papel de atuação do médico, no que diz respeito à saúde, e saúde é indissociável da vida, ele está
necessariamente exercendo o papel de educador. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui a participação do Armando Safortes. O Armando diz assim: Renato, muito produtivo o tema de hoje, sou candidato a participar deste ciclo de palestras e discussões, vou fazer a minha inscrição. Bom, Armando, então é o seguinte, Nina, nós temos aí o endereço eletrônico, né, para inscrições que vai aparecer na tela, é isso? Ah, perfeito, vai passar agora em instantes aí, né, o espaço para inscrições está aí, né, acm.org.br, você vai lá no site e busca a sua inscrição. Bom, antes do encerramento do programa aqui também é o seguinte, o Lúcio, ele diz aqui que só para refletirem, já que sabemos todos que na cultura do brasileiro pouquíssimos têm capacidade e hábito de refletir, segundo ele observa que 99% da população brasileira foi criada e desenvolveu-se no meio de subestimação dos seus valores e de outros. 99% da população brasileira tem o hábito de fazer lixo, fazer sua sujeira e levá-la para a calçada para que os outros venham buscar. É o que diz aqui o Lúcio. Obrigado pela atenção. Queria agradecer a presença dos senhores também aqui conosco. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa da ACM. Obrigado pelo espaço, Renato. É uma ideia louvável a dos senhores. Obrigado mesmo pela atenção. E, em especial, agradecer a companhia de vocês aqui conosco no Conversas Cruzadas, que volta amanhã. Até lá. Tchau.